Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui no podcast do CRA São Paulo. Antes de trazer o meu convidado, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para você deixar seu like, seus comentários e seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre a geração Z, um desafio para as organizações. A gente vai entender o que essa frase quer dizer através de um bate-papo que eu vou ter com uma pessoa especialista sobre essa geração. Ele que também é técnico em administração pelo Senac, com formação em marketing pela FATEC Sebrae e, como eu falei, um especialista em geração Z, Creator Economy e fundador da Trop, uma consultoria voltada, para o marketing direcionado à geração Z. É isso, Luiz? Exatamente. Tudo bem? Prazer, Luiz Menezes aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, de verdade, muito contente. Bom, a gente que fica contente trazendo, esse tema, vocês que estão acompanhando, essa questão das gerações, acho que pela primeira vez, a gente vê 5 gerações convivendo em vários ambientes da sociedade e a gente tem percebido que a geração Z está impactando o ambiente corporativo. E bastante, hein? E bastante, Pois então, a gente resolveu trazer esse papo para cá e eu já vou começar aqui essa conversa com o Luiz perguntando quais são as principais características dessa geração. Muita gente a chama de nativos digitais, mas tem muito mais, do que isso, né, Luiz? Total. Eu acho que o grande ponto que a gente tem muito visto nesses últimos meses, muitos estereótipos acontecendo dentro de matérias jornalísticas. Então, sempre vem aquela manchete super clickbait de a geração Z que menos quer trabalhar, são os imediatistas, são os mimados, os inconstantes. Só que eu acho que é importante a gente ir desmistificando um pouquinho disso. Eu sempre reforço da gente olhar muito para um contexto que essas pessoas nasceram, porque acho que muito além da data de nascimento também tem o contexto social, tem o contexto econômico, político, que dá uma mega interferida no comportamento ali da sociedade. E aí quando a gente olha para a Gen Z, é muito nítido. São pessoas que cresceram num contexto de policrises. Então muita coisa estava acontecendo, não só no Brasil como no mundo, o que afeta a própria percepção. Então é uma geração que está em constante mutabilidade. Então hoje eu acredito num ponto de vista, mas amanhã pode ser que não, e tá tudo bem mudar. Então é uma geração que também tá reforçando e trazendo muito isso à tona, de hoje eu dou crédito pra isso, hoje eu acredito, mas a validade disso pode ser que seja de 24 horas, e aí amanhã eu tenho uma nova personalidade, eu tenho uma nova estética, eu tenho um novo eu e uma nova forma de eu me expressar pra colocar no mundo. Então é desafiador, principalmente para as empresas. Imagina como que eu defino uma persona única quando uma mesma pessoa, o mesmo indivíduo, acaba muitas vezes se identificando de diversas maneiras. Exatamente. E vale muito a gente determinar esse período, de nascimento dessa geração, que é em meados da década de 1990 até meados dos anos 2010, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. 96, 2010. Isso, tem várias teorias não, mas tem várias determinações desse período, mas normalmente é esse, Não é consensual, Varia muito também de cada antropólogo. Tem gente que considera que começa a partir de 94, outros 95. Só que eu acho que é isso, é muito menos sobre a data e é muito mais sobre o comportamento e aí como a gente também não olha de uma forma tão generalizada. Maravilha. Pesquisadores já determinaram que a geração Z formará futuramente a maior parte da população adulta global, inclusive aqui do Brasil. Essa geração já comporta 25%, dos brasileiros, ou seja, muita gente. Não é uma comunidade pequenininha, Pois é. Como é que você está acompanhando essa expectativa desse amadurecimento dessa geração, considerando até essa questão do mercado mesmo, porque eles já são maioria, ou eles serão maioria em pouco tempo do mercado de consumo, Totalmente. Como é que isso está impactando as empresas, Luiz? Olha, ainda é um pouco nítido que as empresas não estão entendendo muito quais são os hábitos de comportamento de consumo dessa geração. Então, é desafiador a partir do momento que agora a gente já está falando também da geração alfa, Ou seja, da próxima. A geração alfa já está com 14 anos, a parcela mais velha. Então, também alguns já estão entrando no mercado de trabalho como jovens aprendizes, por exemplo, de algumas empresas, sem contar a parcela também que já trabalha de maneira informal desde muito antes. Só que o ponto principal que eu vejo que é complexo, que é uma geração que
não está sendo letrado o suficiente para entrar no mercado de trabalho atendendo aos requisitos que as grandes corporações hoje têm pedido. Então é o famoso, eu não dou experiência, porque eu estou te exigindo que tenha ali previamente trabalhado já, tenho uma experiência prévia, ao mesmo tempo que eu também não tenho uma educação muito fundamentada, não tenho pessoas que estão aprendendo o que o mercado hoje tem demandado. Então, aí a gente entra num loop praticamente infinito, porque tem muita gente, tem muitos jovens querendo oportunidade, querendo emprego, mas essa conta começa a não fechar, porque as exigências dentro das organizações ainda estão muito altas. Quais seriam, por exemplo, as principais exigências? Além da experiência, né? Que é um absurdo, né? Exato, que é o estagiário com o mínimo 2 anos de experiência. Pois então. Já é a primeira oportunidade da pessoa. E sem contar que eu acho que ainda a gente tá vivendo um modelo de trabalho onde, ok, uma parcela da economia criativa, as empresas que estão mais no universo das startups ali, conseguem abrir mão de algumas exigências, mas o mercado mais tradicional, multinacionais, ainda não estão olhando tanto para esse lado. E aí que a gente acaba notando que alguns grupos minorizados dentro da geração Z, dentro até dos próprios millennials, acabam não conseguindo os mesmos acessos e não têm as mesmas oportunidades, porque os requisitos estão elevados, do tipo, eu quero que meu estagiário tenha inglês. Sendo que na rotina de trabalho dele é muito provável ele nem vá usar esse inglês com um afinco tão grande, sabe? Então, muitas vezes, alguns talentos são descartados porque não atendem alguns primeiros requisitos ali básicos, como a experiência, como o idioma, como o conhecimento prévio, por exemplo, no pacote Office, Excel e afins, e sendo que ele tem outras habilidades cognitivas ou comunicacionais, então as soft skills que seriam de muita importância para a posição que ele vai ocupar e até para crescer também dentro do negócio. É isso que eu queria até saber, entender, né? Como é que tanto as empresas quanto os membros, os integrantes da geração Z podem equilibrar as hard skills, que são realmente, né, fundamentais, com as soft skills. Como é que você vê isso? De que forma? Até se você puder dar dicas, né, para as pessoas da geração Z que estão enfrentando isso. Muitas vezes elas não têm aquela habilidade técnica, mas têm outras, né, habilidades pessoais que podem, inclusive, até serem mais importantes, né, na função que elas vão exercer. Como é que equilibra isso? Exatamente. Eu dou muita palestra para estagiários, eu vou em alguns colégios, faculdades também, para poder falar com o público mais jovem da geração Z. E aí o ponto que eu sempre trago, eu acho que a gente tem que olhar para as novas habilidades, e uma habilidade que eu acho extremamente importante da gente ter hoje é a capacidade de fazer uma boa curadoria. Então, ser um curador de conteúdo, de referências, criar o seu banco de referências é algo extremamente valioso e não é todo mundo que sabe fazer. Só que a parcela da geração Z, que é muito nativa digital, que está muito hiperconectada, sabe que consome uma volumetria de conteúdo alta. E sabe muito bem onde encontrar aquilo que uma empresa talvez precise, ou como encontrar um criador de conteúdo, ou como encontrar dicas que vão servir também para o ambiente de trabalho, mas através da internet. Então, esse processo de buscar referências, dominar as ferramentas de busca, o próprio TikTok hoje para a geração Z virou, né, uma ferramenta de busca muito disputada, mais até do que o Google em alguns momentos. Então, saber fazer isso tem um valor muito grande, até porque a gente tem que lembrar, as empresas também estão passando ainda por um processo de digitalização. A pandemia veio e acelerou isso em 2 anos. Mas ainda tem muita camada ali para poder acessar, e a parcela mais jovem ao mesmo tempo, que não vai ter o técnico, né? Não vai ter a vivência de mercado, os anos de experiência, o domínio ali da categoria. Mas tudo bem, vai conseguir ajudar de uma outra forma se também conseguir olhar para essas novas habilidades. Então, acho que ser um bom curador, eu falo que quem consegue hoje está brilhando. Exatamente, são muitos conteúdos, é muita informação ao mesmo tempo. Você precisa conseguir dar conta de tudo isso. Bom, pesquisando sobre você, sobre a Tropel, eu encontrei uma frase sua que eu achei super interessante, que eu acho que até que você já traduziu ela um pouquinho pra gente nesses minutos aqui da nossa conversa, mas eu gostaria que você se aprofundasse mais. Você fala o seguinte, que o problema das marcas é colocar a geração Z em uma caixa, né? É pegar ali uma estante e colocar... Vocês estão nessa prateleira. Exatamente. O que você quer dizer com isso? Principalmente quando a gente fala de marcas, já que a geração Z tem, né, essa expectativa de ser o maior mercado consumidor, pelo menos até 2030, né? Mundialmente, a gente falando. Exatamente. O ponto, criar estereótipo.
Então, achar que 51 milhões de pessoas só no Brasil agem e se comportam da mesma forma. Seria o sonho de toda empresa conseguir, imagina, se fazer uma campanha de marketing ou definir um produto e todos consumirem da mesma forma. Sim. Seria o melhor dos mundos, mas a gente sabe que a prática não é assim e há muito tempo. Então, eu vejo que as marcas ainda têm um preciosismo muito grande de entenderem de que, porque eu sou dona do dinheiro, automaticamente eu sou dona da bola, eu sou dona ali da conversa. Só que na realidade não. A internet, há 10 anos atrás, veio para dar esse papel de democratizar a voz. Então hoje, inclusive, tem muitas pessoas que estão com uma relevância dentro do digital maior, inclusive, do que muita marca que tem caminhões e caminhões de dinheiro. Então, acho que é importante a gente também, enquanto empresa, assumir um pouquinho desse lugar de, tá, ok, a conversa agora não é só minha, porque antes eu comprava a conversa, né? Eu comprava o espaço na TV, eu comprava os meios de comunicação, e hoje em dia não. Hoje em dia, qualquer pessoa, de maneira mais democrática, pode, de uma certa forma, viralizar dentro da internet e alcançar milhões e milhões de pessoas. Então, como que a gente, enquanto marca, enquanto empresa, também olha um pouquinho para isso? De que não é sobre querer dar voz, é sobre a gente também ouvir essas pessoas. Quais são as demandas desses nativos digitais? O que eu quero? Eu sempre falo, a pergunta principal é com qual geração Z você quer falar? Porque não é uma só. Existem várias gerações Z. Cita pra gente, por exemplo, quais são essas gerações Z? O que eu sempre reforço, assim, hoje, saudades da época que a gente podia só pegar uma estratégia demograficamente dividi-la, né? Então, era o famoso, se eu tô colocando um público aqui alvo como 18, 24 anos, estou falando com a geração Z, mas não é só isso. Então, não é só a gente olhar para a segmentação demográfica de onde eu vivo, estado civil, não, a gente tem que olhar para grupos de interesse em comum, ou seja, comunidades. Hoje a gente está espalhado na internet em comunidades, então a comunidade de gamers, a comunidade de book creators, a comunidade que é engajada em dança, as pessoas que querem consumir conteúdos de humor. Questão de meio ambiente, né? Exatamente. E aí o ponto que muitas vezes a gente também esquece que a gente não tá só em uma comunidade, né? Eu sempre brinco que se eu pegar o WhatsApp de qualquer pessoa aqui, a gente vai encontrar milhares de comunidades, porque vai ter a comunidade do terceirão pra vida, vai ter a comunidade do condomínio, vai estar ali um grupo da família, o grupo da igreja e assim por diante. Então a gente está em muitas comunidades, então é importante para as marcas entender com quais comunidades a minha marca, a minha empresa, os meus produtos conversam e como eu consigo entrar nessa conversa e não querer que ela seja sobre a minha marca. Agora, de uma forma geral, Luiz, o que a geração Z está buscando das marcas, né? A gente sabe que hoje em dia a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, questões de inclusão social fazem muito sentido, não só para esse grupo etário, mas também para a sociedade de uma forma geral. Mas eu imagino que a geração Z seja bastante exigente, né, nesses quesitos. O que mais elas esperam que as marcas façam hoje pela sociedade? Total. Eu entendo que a geração Z, de modo geral, cobra muito e terceiriza, inclusive, um pouco da própria responsabilidade, porque é o famoso, poxa, o que o meu impacto enquanto indivíduo causa em comparação a uma grande indústria? Então, exige muito das grandes companhias e do poderio mesmo, né? Acho que quem detém ali o capital de, a mudança tem que começar também primeiro por vocês. Então, eu até sou um pouco cético, porque muitas pesquisas no passado apontavam, né, que a geração Z é mais conectada com sustentabilidade. Eu acho que até a página 2, são pessoas preocupadas e que entendem o caos que a gente tem vivido, então o mundo, de certa forma, com muitas crises climáticas, mas ao mesmo tempo que é uma geração super consumista e é uma geração que abertamente também levanta a bandeirinha do opa, se não resolveram até agora, porque na minha vez eu tenho que abrir mão de tudo que vivenciaram para que agora a gente seja os grandes responsáveis por resolver. Então, é um pouco contraditório, mas é uma geração que exige do poder público, que exige do capital privado, de, a movimentação tem que começar primeiro por vocês. Vocês são os grandes exemplos aqui, para que a gente também possa fazer. Então, tem algumas contradições que a gente percebe, né? Não é homogêneo essa decisão, aquilo que a gente falou, dá para generalizar.
mas são camadas diferentes que a gente percebe. Agora falando da Trop, né, essa empresa que você fundou e que tem, assim, como premissa rejuvenescer as marcas, né, para elas saberem se comunicar não só com o público da geração Z, mas acredito que seja principalmente esse público, mas também Sim. as gerações futuras, geração alfa e assim por diante, né? Como é que surgiu essa empresa? O que é que você viu no mercado? Que oportunidade você viu no mercado? Falou, opa, aí dá pra gente trabalhar, criar uma nova proposta de negócio. Total. O primeiro ponto, assim, a Trop é uma consultoria de geração Z e alfa que ajuda as marcas a rejuvenescerem. E aí, como a gente faz isso? Através da Creator Economy. Então, a Creator Economy é a economia dos criadores de conteúdo que virou economia, inclusive muito por conta da pandemia, né? Então, a gente tinha aí o mercado já de criadores que faziam conteúdo para internet, né? Até os youtubers, os blogueiros de 10, 15 anos atrás, mas ainda não era considerada uma profissão. Ainda a gente não olhava com olhos de negócios, com olhos de aqui tem dinheiro, aqui tem oportunidade para empresas se consolidarem. Só que daí veio uma pandemia nesse meio do caminho, as marcas são extremamente forçadas a, se eu não falar agora de maneira digital, eu não vou alcançar o meu consumidor, e se eu não alcançar meu consumidor, eu vou perder relevância, e essa relevância a gente também está falando de market share, ou seja, de impacto direto em receita, em vendas. E aí que lá em 2021, que foi o ano de fundação da Trop, foi esse movimento que a gente percebeu, as empresas estão forçadas a fazer conteúdo. As empresas agora não podem mais estar num evento, não tem mais como patrocinar, não tem mais como nada. Então, como a gente consegue falar com esses consumidores? E aí eu até brinco, eu falo que eu tenho quadros da honra em casa, assim, de marcas que eu ajudei a criar o perfil na rede social, sabe? Colocar o e-mail e a senha, que ainda não tinha. Ou marcas que a gente ajudou a publicar o primeiro conteúdo vertical. E eu vou, inclusive, te pedir, né? Se você puder compartilhar um case com a gente, até pra gente entender como é que acontece esse rejuvenescimento, porque é até uma expressão muito curiosa, né? Rejuvenescimento da marca. Sim. Conta um case pra gente entender de fato. A gente trabalha com empresas grandes de modo geral, então big companies, multinacionais. Então, exemplo, dos nossos clientes, a gente trabalha com P&G, Itaú, Mondelez, Meta, L'Oréal e assim por diante. Empresas robustas, né? Sim, nenhuma tão pequenininha não, então o desafio é grande. Mas são as empresas que geralmente também aportam em investimento de marketing das próprias marcas uma volumetria significativa. Então, os riscos também são grandes, né? Eles precisam provar resultado de forma intensa. E aí que a gente vem com esse caminho de como a gente ajuda você a rejuvenescer. E muito no sentido prático de como você alcança os novos consumidores. Então, como você consegue se mostrar relevante, criar autoridade para essa nova parcela de consumidores que tem vindo com outros comportamentos de consumo diferentes das gerações anteriores. Então tem muito um processo de educação mesmo, de educação corporativa, e explicar quem são essas novas gerações, de apresentar pesquisa. A gente tem um braço de pesquisa que é o Instituto Z, então a gente mostra muito por dado, é isso que está acontecendo. Então, uma marca, eu tenho o desejo de entrar numa comunidade gamer. Quem é essa comunidade? Sim. Como funciona? Como se comporta? Quais são as demandas? Que tipo de produto faz sentido? Então, eu sempre falo que a consultoria, ela não morre no marketing. Porque muitas vezes no processo a gente entende que é uma pauta de negócios. Então, é uma pauta de produto, é uma pauta de inovação. Esse rejuvenescimento não está só nessa questão de digitalizar a marca, é mais profundo, né? É mais profundo, vai nas camadas mesmo de como eu torno, como eu alcanço mais vendas, como eu não perco relevância, porque muita marca também surgiu, né? Muita empresa que na época eram empresas pequenas, independentes, nasceram no digital, mas hoje estão com relevância. Então, cresceram, hoje tem valores de mercado, hoje estão elevadas, e também, ao mesmo tempo que, isso talvez não impacte uma grande multinacional, mas, dá uma incomodadinha, né? Tem um pezinho ali, dá uma influenciada. Mas tem vários cases, assim, você perguntou de alguns específicos. Acho que um que eu gosto muito de contar é um case da Mondelez, que é um case da marca Babalu. Que a Babalu estava no hiato de comunicação, e aí muito nesse começo a gente pôde ajudá-los a, quem são os novos consumidores e a promover o que a gente chama de sprints, então trazer a geração Z, co-criar junto dessas pessoas, trazer elas para o centro da tomada de decisão,
para ajudar a definir qual é a estratégia para o ano subsequente, que seria o primeiro ano que a marca voltaria a comunicar e de forma digital. Então é aquilo, ele já tinha uma relevância para gerações anteriores que conheciam a marca, o primeiro chiclete recheado do Brasil. Sim, é isso que eu ia te falar, que a Babalu, por exemplo, o Babalu, é Babalu ou Babalu? Todo mundo, cada um fala de um jeito e a marca ama, inclusive. Pode ser Babalu, Bubalu, tá tudo bem. O chiclete Babalu é da minha geração e assim, eu lembro perfeitamente das propagandas que eram feitas na televisão, os jingles, até hoje, se eu puxar aqui a memória, eu vou lembrar. Mas como você falou, há muito tempo a gente não via, melhor dizendo, a comunicação deles. Na hora de você apresentar, né, essas estratégias, houve resistência, né, dos responsáveis pela marca, porque querendo ou não, são marcas consolidadas, né, uma comunicação já está no afetivo do brasileiro, por exemplo. Como é que funciona isso? Eu amo brincar que eu falo que os millennials são nossos melhores amigos, e eles precisam ser. Porque são eles também, dentro das empresas, que hoje estão ocupando cargos de liderança, né? Então, estão ali como gerentes de marca. E que também ajudam a influenciar e a provar que, olha, é uma estratégia que está fundamentada não só em dados, mas em pesquisas globais, pesquisas nacionais e regionais para o nosso contexto. Então, tem relevância. Então, é o famoso, tá bom, é algo diferente do que a gente está acostumado a fazer? Talvez. Sim. Mas se a gente não der esse primeiro passo, significa que num longo prazo, isso vai afetar negócios, isso afeta as companhias. Então, é a discussão que a gente tem com todos os nossos clientes, assim, é desafiador num primeiro momento, mas eu fico contente que a gente sempre consegue uma abertura, as pessoas vão entendendo de pouquinho em pouquinho que tudo bem, faz parte do processo, a gente tem que dar algumas mexidinhas ali no todo. Já que você falou sobre o Instituto Z, eu gostaria que você falasse como é que ele funciona, porque não é comum a gente ver um instituto formado por pessoas da geração Z falando sobre a geração Z, né? Como é que surgiu a ideia de criá-lo? 100% dessa lógica, de que muitas vezes a geração Z ela é colocada como objeto de estudo. Então eu brinco até que, sabe aquela sensação de parece que a geração Z dentro de uma gaiola de zoológico? E as pessoas do lado de fora, assim, observando, de vamos ver o que eles vão fazer agora. E não é isso. Muitas vezes a gente tem apresentado, inclusive o mercado tem se mostrado com muitos estereótipos em pesquisas, estudos e algumas coisas que nem aconteceram, inclusive, e são pontos que fazem sentido para a realidade do Brasil, porque a gente está considerando um dado de fora, ou às vezes é um dado do norte global, que tem pontos econômicos e sociais totalmente diferentes do nosso, e que não faz sentido para a nossa realidade. Então vem muito desse lugar de como a geração Z brasileira se comporta, o que essas pessoas têm de demandas e quais gerações Z a gente tem aqui dentro, para que as marcas consigam cada vez mais permear e entender de maneira segura. Então parte desse lugar, parar de olhar como objeto de estudo e ter essas pessoas também se estudando e ajudando o ecossistema de maneira a ficar mais sólido. Agora, quando a gente fala em redes sociais, a gente sabe que a geração Z é uma das maiores consumidoras, né, das redes sociais, e vários estudos apontam que as redes sociais, infelizmente, devido ao uso excessivo pela geração Z, acabam desenvolvendo transtornos mentais, né, referente a esse uso. Como é que você vê isso, o impacto das redes sociais nessa comunidade, principalmente associando com a questão do mercado, né, das marcas? A gente vê os pais millennials, que são os pais da geração alfa, da maior parte das vezes, tem trazido muito essa pauta, né, discussão, principalmente dentro das escolas, de vamos tirar o uso do celular, como a gente consegue reduzir, como a gente consegue fazer um controle de tela justamente pelo grande estímulo que está causando. Sim. Então, são poucos os estudos hoje que estão conseguindo de forma tão afirmativa mostrar já e determinar os impactos, mas é nítido que tem, a partir do momento que a gente não consegue mais ficar 50 minutos numa aula sem mexer no celular, sem abrir e consumir um vídeo ou acessar uma rede social. Então são pontos assim da gente cada vez mais discutir. Eu acho que o ponto é esse. A partir do momento que a gente não tem uma regulamentação ou leis, sejam federais, estaduais, municipais, que proíbam o uso dentro de uma escola, por exemplo, a gente tem que trazer à tona o que os pais pensam, o que a comunidade pensa. Então, da mesma forma que a gente vê até uma parcela super defensora de telas, porque fala, poxa, não tenho uma estrutura familiar de modo a conseguir
que alguém cuide da criança, e o único meio de eu conseguir ter um pouco de tranquilidade para poder fazer o restante das coisas é dando o celular. Agora, na sua opinião, até que ponto o algoritmo é um vilão ou não nesse processo do mercado, de estar cada vez mais condicionando, né, o usuário conforme o criador desses algoritmos? Como é que você vê isso? Eu sempre acho que o algoritmo ele foi colocado muito como quase uma entidade intocável, né? Será que toda Big Tech não tem só um algoritmo, né? Quase que todo botão ali dentro tem um algoritmo e uma lógica por trás, são milhares de engenheiros que ajudaram a construir, não é uma pessoa só. E por isso que até é um pouco indecifrável, a gente não sabe como que aquilo vai se comportar. Ao mesmo tempo que eu sempre gosto de olhar o copo não só, né, meio cheio, eu acho que eu gosto de olhar ele transbordando? Nem meio cheio, nem meio vazio, sabe? Eu gosto de olhar ele mais pra cheio do que mais pra vazio. Porque eu entendo que o algoritmo ele é positivo no sentido de ele acaba te entregando conteúdos e assuntos relacionados àquilo que você já consome e já tem interesse. Ao mesmo tempo que se torna um malefício a partir do momento que você só tem uma visão, né? Ou seja, você automaticamente tá dentro de uma bolha. E por mais que a gente ache que não, a gente fala, não, mas eu não tô numa bolha. A gente tá consumindo aquilo que é interessante pra gente, porque as redes sociais querem que a gente passe o máximo de tempo possível dentro delas, né? Porque se você passa bastante tempo numa rede, você tá consumindo mais anúncios. Você tá consumindo mais anúncios, tá gerando mais receita também para a Big Tech. Então, são muitas camadas ali de problema, mas eu gosto de olhar o copo mais pra cheio do que pra vazio, então de como a gente consegue trazer o debate para próximo, se acercar disso, para que a gente entre si também consiga minimamente regular essa nossa relação, sabe? Você acha que a gente fica também só no lugar de zona meio passiva e terceirizando a responsabilidade? A consultoria que você realiza nas empresas também envolve toda essa questão de Big Data, algoritmo. Você acompanha as empresas nesse sentido? Você consegue até determinar pra gente se as empresas brasileiras estão sabendo lidar com essa questão dos dados? Como é que tá isso? Estão tendo que, né? Então, é o famoso, correr atrás, né? Agora não tem mais jeito, ainda mais do fim dos cookies. As empresas precisam ainda ter acesso aos dados dos usuários, como que eu personalizo, como que eu entendo a demanda do meu consumidor. As novas gerações vêm com essa força também de eu quero personalização, não quero que você me trate igual a massa. Eu quero ser um pontinho diferente aqui em meio ao todo. Então as empresas estão também correndo atrás de como eu entendo um pouco melhor o meu consumidor e como eu armazeno esses dados também de maneira segura, ainda respeitando Lei Geral de Proteção de Dados e afins. Então, dentro do Instituto Z, a gente traz muito essa pauta. A gente fala que muita da nossa metodologia de estudo, ela vem de como eu consigo, através de redes sociais, alcançar o meu consumidor. Então, quando a gente fala que a gente ajuda a rejuvenescer através da Creator Economy, é literalmente isso. Eu pego um creator, e a gente sabe que esse creator, ele tem uma legião de fãs. E fãs são consumidores de marca. Então, essas pessoas também têm insights muito valiosos que vão influenciar um lançamento que eu vou colocar no mercado para daqui 3, 5 anos, numa nova demanda que talvez eu não esteja enxergando que eu possa atender com um produto e aí alcançar um novo mercado. Até agora a gente falou de marcas grandes, marcas robustas. Para o pequeno e médio empresário, empreendedor que está nos assistindo, ele também pode desenvolver essa comunicação com a geração Z, esse rejuvenescimento, né, da sua marca, que muitas vezes é aquela marca pequena ainda, que a gente não tem essa visibilidade, mas que também precisa se comunicar com esse público. Que dicas você dá, né, para essa parcela de empresários? Que eu sempre gosto de falar, as marcas pequenas, quando eu fiz a administração, inclusive no técnico, eu via muito isso, né, porque o meu técnico ele foi muito prático, eu falo que muita da minha experiência, inclusive, veio das atividades ali que a gente desenvolvia, e era muito bom poder também pensar de uma forma real. Então a gente não olhava só para grandes cases, de grandes marcas, mas era também olhar para eu, empreendedor pequeno, que tenho meu negócio local, como consigo dar os primeiros passos. E é aquilo, você não tem dinheiro para fazer uma pesquisa de marketing robusta, que vai definir tudo, né? Mas você tem alguns primeiros caminhos, e as redes sociais eu acho que é um meio muito legal da gente poder se conectar com o consumidor de verdade. Então, que o fã da marca, a pessoa que vai de forma frequente, puxa de canto, conversa, pergunta, questiona, o que você deseja? Ou, eu percebo que dos meus clientes, o público que consome aqui o meu negócio local, não tem a parcela mais jovem. Por quê?
ele? Por que o meu espaço não é relevante? O que eu preciso fazer para poder alcançar? Então, eu entendo que quando a gente parte de algumas primeiras hipóteses e vai trabalhando elas com a parcela de consumidores que a gente tem ali, poxa, isso já vai te trazer um mar de novas possibilidades e eu acho que a rotina, muitas vezes, de empreender, ela é muito solitária, né? Principalmente quando você não tem sócios e tudo mais. Mas quando você abre um pouquinho a cabeça e consegue se conectar com essas pessoas, acho que a quantidade de dicas e de insights que vão poder vir é absolutamente fenomenal pra gente poder dar os próximos passos de maneira segura. Não, e às vezes você até percebe que seu negócio não é pra geração Z, não é pro público da geração Z. Bem, tá tudo bem também. Isso aí. Bom, a gente vai voltar agora a falar sobre o impacto dessa geração nas organizações, trazendo um assunto super curioso, Quiet Ambition. Você que acompanha pesquisas, matérias sobre essas questões relacionadas às gerações no ambiente corporativo já deve ter se deparado com Quiet Ambition, que nada mais é do que, em tradução livre, é você não ter a ambição de ocupar cargos elevados numa companhia. Por exemplo, você não tem vontade de se tornar um líder, de se tornar um diretor, um executivo de alto escalão, a partir do momento que esse cargo te traga malefícios à sua saúde, a questões físicas, mentais, enfim. Mais ou menos é isso, né? Total. Se eu estiver equivocada, por favor, me corrija. Isso. E como é que tá? Isso é mais um mito relacionado à geração Z. A gente tem algumas pesquisas que indicam que 30% da geração Z no futuro ocupará a força de trabalho global, ou seja, como é que as empresas podem lidar com esse problema do Quiet Ambition, sabendo que tem a questão da sucessão, tem a questão de reter talentos, uma vez que as pessoas dessa geração, os Zoomers, né, também são conhecidos Zoomers, Centennials, querem sim estar no mercado de trabalho, mas desde que isso não impacte negativamente na sua vida. Como é que as empresas podem lidar com essa situação, Luiz? Grande desafio, né? Eu falo que essa é a pergunta do milhão, assim, quem conseguir em um tweet de 140 caracteres responder, ganhou, levou, pronto, pode parar de trabalhar e vai aposentar. Mas é realmente um processo, porque muito do que a gente tem visto da geração Z, a gente fala que é a primeira geração corajosa a questionar alguns pontos. Porque, tudo bem, os millennials já vinham com algumas mudanças de comportamento na relação com o trabalho. Sim. E a gente percebe isso, por exemplo, quando os millennials, ali mais ou menos por 2017, 2018, a gente começa a ver muito aquela tendência de os millennials abandonando seus cargos executivos para poder viver de sonho. Então era o famoso, vou viver da minha arte na praia, não quero mais estar nesse espaço e vou fazer um mochilão, vou largar tudo para poder ir atrás dos meus sonhos. Então a gente já começava a ver um pouquinho desse descompasso, desse primeiro ruído, mas isso não ainda alterava a lógica de emprego entre pessoa e indivíduo e negócio. Sim. Mas essa mudança começa a partir do momento que a geração Z entra no mercado de trabalho, vê o que os millennials passaram e fala, opa, peraí, então todas as gerações anteriores estão com burnout, estão com problemas de saúde física, para além das mentais, não estão conseguindo lidar com mais nada além de trabalho. É isso que eu desejo para mim. E aí que a Quiet Ambition também ascende de maneira mais gradual para as empresas, e aí em pesquisa de forma generalizável, sim, aparece como, opa, as pessoas não estão querendo então assumir um cargo de liderança sabendo que, olha o que aconteceu com as gerações anteriores. Então eu entendo que também é um pouco de medo, é um pouco de receio, mas é um alerta principalmente em relação à cultura. Para a empresa, e aí? O que você está fazendo também para tornar um ambiente de trabalho mais saudável? Ou então, quais as alterações você também tem feito no seu negócio, na sua empresa, em relação ao contrato e aos acordos que você estabelece com aquele indivíduo? Porque muito do que a gente tem visto da geração Z, os questionamentos, é esse de, opa, peraí, meu horário de trabalho até às 6 horas eu estou saindo. Enquanto para as gerações anteriores, não, tem que entregar, vamos fazer, se tem que fazer hora extra, vamos adiante. Então começa a ter um pouco desse descompasso de, tá, mas a gente definiu um acordo, esse acordo não está sendo cumprido. E aí que o trabalho não necessariamente vira só o sobrenome, né? Não é mais o Luiz da Trop, é o Luiz Menezes. Se hoje ele tá na Trop, se amanhã ele tá em qualquer outro lugar, tá tudo bem. Então é um pouco também do que essa geração vem, quer alterar,
Mas aí para as empresas eu entendo que é um processo também de reeducação. Sim. De conseguir fazer as alterações suficientes em clima, em ambiente, na forma e nas relações de trabalho, para que consiga abraçar, consiga trazer essas pessoas para esses cargos também. Mas não, acho que não só isso, mas a gente entra também na discussão muito da carreira em Y, né? Disso se tornar também algo possível, porque também muitos negócios, muitas empresas, a gente via que a única forma de você crescer era você de fato se tornar uma pessoa executiva. Então, você assumir um time, uma liderança, uma gestão. E aí, quando a gente começa a ver que não, tá bom, é possível a gente ter cargos de especialistas, né? A pandemia também acelerou muito esse processo. A gente via, imagina, as áreas de tecnologia, o quanto as empresas estavam investindo em tecnologia e o quão caros estavam esses profissionais também na época. Então, começa-se a deixar um pouco mais demarcado que sim, você pode assumir um espaço de especialidade, você pode trazer isso também dentro do contexto de trabalho e não necessariamente precisa ser gestor. Então, acho que acende algumas novas formas e relações que antes a gente talvez não estava olhando com tanta propriedade. E o que você pode nos falar sobre a questão das carreiras? Antigamente, era muito comum a gente ver profissionais iniciando como trainee numa empresa e seguindo décadas e décadas até se aposentar. Hoje em dia, principalmente entre os integrantes da geração Z, não tem mais essa continuidade dentro da mesma empresa. Óbvio que casos são casos, mas parece que esse público quer experimentar, né? Quer transitar. Enfim, isso também impacta muito na questão da retenção de talentos. Como é que você acompanha isso? Como é que você vê isso? Acho que é importante a gente relembrar, e voltando para uma questão de contexto social, de que a geração Z ela é muito fragmentada e multifacetada, principalmente na relação com o trabalho, por uma demanda econômica. É o famoso, o salário no estagiário, a bolsa auxílio de R$1.000 não é suficiente para uma pessoa viver numa megalópole como São Paulo. E ainda muitas vezes, sendo esse salário o que alimenta a família, o que ajuda a cuidar de irmão, de irmã, uma renda extremamente necessária para o contexto ali familiar. E aí que a gente vê a pessoa que é estagiária, mas também vende brigadeiro, de final de semana faz maquiagem, ou é DJ também. Então essas profissões, né, esse conglomerado de profissões também vem da necessidade de preciso complementar a renda. Só o que eu tô tendo hoje na minha relação tradicional de trabalho, eu tô vendo que não tá dando mais jeito. E eu entendo que também é um pouco desesperador, porque até ali em 2021, que saiu uma pesquisa, né, que 5 em cada 10 pessoas não estavam conseguindo emprego mesmo após formadas em termos de graduação. Então, a gente começa a ver alguns estigmas e aí também saíram muitas matérias recentes falando, a geração Z não quer mais o diploma da graduação, não quer mais fazer uma faculdade. Tá, vamos olhar um pouco do contexto. Se essas pessoas estão notando, inclusive, que quem se formou não conseguiu entrar no mercado de trabalho e quem perdeu o emprego e era extremamente letrado, com vários diplomas, não conseguiu se recolocar, por que eu vou ficar 4 anos investindo? Porque muitos também não conseguem acesso à oferta de ensino público e federal, então vou também ter que pagar. Então vale esse investimento não só de tempo, mas também de dinheiro. E aí que essas relações com a educação, as relações com o trabalho começam a ser cada vez mais questionadas, não tá me servindo, o sistema não tá funcionando e se adequando. E qual é que tá sendo a alternativa nesses casos? Cursos de curta duração, cursos técnicos, tecnólogos? Eu sou mega defensor da bandeira do ensino, da graduação de modo geral. Acho que é de extrema importância. A gente vê que o processo de educação, ele também forma caráter, né? Então, ele também te prepara para entrar no mercado de trabalho minimamente e lidar com as questões de relações interpessoais. Mas eu vejo que existem outras formas de se aprender e tem se acendido essa discussão muito para a geração Z, até porque tem muitos cursos, tem muitas especialidades que você ainda não encontra oferta, né? Então você não abre o site de qualquer empresa de educação e consegue encontrar aquele curso com aquelas competências e que vai te treinar naquelas habilidades. É que as outras formas de aprender começam a ascender. Então, infoproduto na pandemia. Então, a febre que virou, todo mundo virou produtor de conteúdo de cursos, todo mundo tinha algo para ensinar. Outras classes também a gente percebe que sofre isso, né? Todo mundo virou creator. Então, o médico, o dentista, o advogado,
meio que o perfil ali do Instagram, quantos seguidores você tem, influencia na sua decisão de escolha. Então, muita coisa foi se alterando, mas eu vejo que as grandes empresas, alguns movimentos que têm feito, é o CLT Premium. É o como eu torno o meu ambiente de trabalho o mais encantador e o mais vislumbrante para quem está do outro lado, para almejar e desejar estar e ocupar esse espaço. Porque é isso, são os melhores benefícios, é o melhor ambiente de trabalho, vai se criando cada vez mais requisitos. Eu até brinco, que entre as multinacionais deve ser difícil, porque tem umas que estão vindo, tá apelando no jogo, né? É possível, assim, acaba que, como você falou, acaba criando um ambiente quase que inatingível, inexistente, né? Porque você quer um paraíso onde você ganhe muito bem, tenha saúde mental, tenha colegas incríveis, chefes, líderes que te motivem, enfim, um ambiente quase que surreal. Só que ainda é trabalho, né? E ainda é trabalho. O que você acha? É possível conviver imaginando não, mas pensando numa construção de carreira a partir desses ideais, ou você acha que tem que botar um pouquinho o pé no chão, a realidade é um pouquinho diferente? Como é que você vê esse idealismo da geração Z? Olha, eu vejo que as empresas têm criado uma glamorização muito grande ainda da relação de trabalho. E ainda é trabalho. A gente precisa ainda assumir esse lugar para... Eu vejo que as redes sociais, de modo geral, também fizeram muito isso, né? Quantos vídeos nesses últimos tempos viralizaram de um dia comigo trabalhando na empresa XPTO. E aí parece tudo uma grande perfeição. Mas ainda é trabalho. Então, eu entendo que a geração Z muitas vezes também acaba entrando no mercado de trabalho com esse vislumbre. Então, com esse imagético de que é um lugar incrível, é um lugar maravilhoso, é tudo perfeito, e ainda é emprego, ainda você vai ser cobrado, ainda você vai ter que entregar suas demandas, e aí que o turnover acontece. Já deu 3 meses, ou não tá atendendo aquilo que eu desejo em termos financeiros, ou então não tá atendendo as minhas expectativas. Qual o perigo disso para o próprio indivíduo, né? De não ter a resiliência, a tal da resiliência, né? Que se fala. A sensação que eu tenho é que é uma geração que não tem resiliência. Tipo, deu determinado prazo, eu não atingi minhas metas, eu vou buscar novas oportunidades, o que é legal. Mas às vezes isso pode ser perigoso, principalmente num país como o Brasil, onde o nível de desemprego é absurdo, né? E aí eu gosto de conectar esse ponto com algumas questões comportamentais também, porque é uma geração extremamente dependente praticamente de dopamina, por uma questão simples. Qualquer conteúdo hoje de Instagram, de TikTok, o tempo inteiro você tá ali disparando carga de dopamina no cérebro, porque você não consegue mais o ócio. O ócio, o tempo livre, aquela coisa de não estar consumindo algo é praticamente impossível. São poucas, ainda que dentro da geração Z a gente começa a ver alguns movimentos, algumas parcelas que são anti-celular, que vão e saem com os amigos e aí não levam dispositivos eletrônicos para tentar se reconectar e tudo mais, mas não é algo tão massificado. E o quanto isso afeta com o imediatismo. Então acaba sendo uma geração que não tá legal, tchau. Também porque o excesso de informação e a quantidade do que tem consumido é tão exacerbado que isso afeta até a percepção de tempo. No sentido, é o famoso, eu brinco, que é o estagiário que quer virar VP em 2 anos. Então, terminou meu contrato, eu quero ser vice-presidente. Mas, peraí, tem-se um processo. A pessoa que é VP tá há 30 anos na companhia ou tem 30 anos de bagagem. Só que eu entendo que também tem um ponto, e aí eu sempre gosto também de jogar um pouquinho ali na responsabilidade das empresas e da galera mais velha, de trazer um pouco desse letramento, de que, são pessoas que a gente tem que alinhar a expectativa. Mais além do que outras relações. Até um conteúdo que viralizou esses tempos, que era de uma empresa argentina. E que a pessoa era um jovem, veio pro Brasil de férias, e aí tinha entendido que o férias remuneradas seria que quando ele voltasse, ele poderia apresentar as contas ali pra empresa, e tudo que ele gastou na viagem seria remunerado. Seria um sonho, né? Maravilhoso! E são pontinhos muito pequenos que... E aí também entro, né, nessa justificativa assim de... Tá, vamos olhar o contexto
de educação. Ninguém sai do ensino médio sabendo fazer imposto de renda. Muito difícil. A grande massa do Brasil não sabe. Então não vai saber o que é a férias remunerada e que a férias remunerada não é a empresa pagar todas as contas lá da praia, por exemplo. Gente, que sensacional. Então são pontinhos que eu acho que é importante assim da gente relembrar, se ater, sabe? Porque é aquilo, é uma geração que não está sendo preparada, mas está entrando. Sim. E tá tendo que lidar. E aí as empresas vão tendo que lidar com essas questões que parecem muito básicas, mas quem letrou? Ninguém. Verdade. Bom, a gente vai falar agora sobre uma questão que eu acho super importante, que normalmente, Luísa, a gente fala assim, as gerações mais antigas, os baby boomers, a geração X, a geração Y, precisa aprender a lidar, precisa se adaptar à geração Z. Inclusive, eu achei uma matéria super interessante falando que várias pessoas, vários perfis da geração X, da geração Y, do LinkedIn, que é a maior plataforma, né, profissional do mundo, estavam se queixando porque a geração Z está transformando o LinkedIn como se fosse um novo Facebook, porque os posts são mais dinâmicos, eles estão conseguindo muitos likes, e isso está meio que tirando o foco das gerações mais antigas e atraindo mais enfim, a confusão está gerada. E aí vem a minha pergunta, em vez da gente perguntar como as gerações anteriores à geração Z tem que se adaptar, pode se adaptar à geração Z, como a geração Z pode se adaptar às gerações anteriores, né? Sim. Como é que você já refletiu sobre isso? O que é que você pode trazer pra gente? Eu gosto muito dessa pergunta, por uma questão até um pouco simplista. Quem definiu as regras de que o LinkedIn só pode ser usado dessa forma? Você entende que é quase uma regra silenciosa, é quase um pacto ali que todas as pessoas começaram a reproduzir o comportamento das primeiras que ali adentraram, e aí criou-se o estigma de que é apenas a rede social profissional, que aqui não se pode postar outros assuntos, um meme, uma piada, assim por diante. Só que daí eu também conecto com um ponto de comportamento que é uma geração que tá vindo com uma força de querer mostrar que nem tudo é sobre ser sério, que a seriedade ela não precisa existir, porque a seriedade ela tá muito conectada com um lugar de perfeição, né? Então as redes sociais também propagaram muito essa ideia, principalmente para os millennials, de tudo precisa ser tão perfeito, tão incrível. Então é a viagem perfeita, é a família perfeita, é o relacionamento perfeito, é o trabalho perfeito. É uma geração que, no contexto de pandemia, ele começa a postar vídeo na parede que não tem reboco, começa a falar das crises de ansiedade que tá vivendo, dos problemas de arrumar emprego, e milhares de outras pessoas da mesma geração começam a se identificar e falar, opa, realmente, não tá ninguém bem, tá todo mundo vendendo que tá bem. E aí que isso mexe, inclusive, na forma de se comportar dentro ali de uma rede social que sempre foi considerada muito mais profissional, né? Mas o ponto que a gente vê muito, a geração Z tem muita questão da autoexpressão, né? Então eu tenho que me diferenciar em meio ao todo. E se uma forma de eu me diferenciar em meio ao todo é eu postar algo que a rede não tá acostumada, também é uma forma de dar um cutucãozinho, ele dá uma incomodada, sabe? Mas você acha que esse pensamento, por exemplo, partindo daquela premissa, meu limite tá aqui, se eu avançar, atingir o limite de outra pessoa, eu vou estar criando algum certo problema de convivência, como é que você acha que isso pode ser resolvido? Por exemplo, que querendo ou não, eu vou puxar pro meu lado, eu sou Y, né? Eu sou millennial. Então, o LinkedIn meio que surgiu na geração Z, com pessoas da geração Z, com geração Y, depois vieram os baby boomers e os geração Z, ou seja, eles chegaram por último. Não é questão de respeito, mas, por exemplo, de se posicionar de uma forma, assim, olha, vocês criaram a plataforma desse jeito, com essas... Você tá entendendo? Tipo, como é que todo mundo pode conviver? De maneira harmônica, né? Isso, de uma maneira harmônica. Perfeito. Olha, é desafiador, porque eu entendo que nisso as redes elas são muito democráticas, né? Então a gente segue, a gente acompanha aquele conteúdo que faz sentido também para nossa realidade. Com certeza. Então eu acho que é um lugar de que dificilmente, aí muito um sincerão, acho que dificilmente a geração Z vai querer se colocar de uma outra forma dentro da rede. Até porque pro LinkedIn, para qualquer rede social, qualquer Big Tech,
qual que é a fortaleza maior? Eu também preciso alcançar os novos consumidores. Com certeza. Então, se eu também não encontrar formas dessas pessoas se sentirem bem e quererem usar a plataforma, eu também vou perder uma relevância no longo prazo. Então, eu acho que é até notável o movimento principal que o LinkedIn tem feito agora. A gente tem agora um feed de vídeos. Então, da mesma forma como tem no Reels, como tem no TikTok, agora a gente tem vídeos verticais no LinkedIn e distribuindo de forma muito mais massificada. Então, o alcance tem sido muito positivo para quem tem aderido a esse formato. Então, é entre o ponto, sabe? Eu sempre acho que a rede social ela é democrática nesse sentido, porque ela tem espaço para todo mundo. Para todo mundo. Já que o algoritmo também vai te entregar, geralmente, aquilo que você mais tem interesse. Isso que eu ia falar. Você vai receber o que você consome, né? Então, eu gosto de decretar quase a bandeirinha branca, assim, vamos levantar um pouquinho de paz. Tipo, se a gente não gostou daquele conteúdo, não interage. Clica lá nos 3 pontinhos do post e coloca, não gostei. Não gostei. Você tem essa opção. Então, geração Z, geração Y, Baby Boomers, não se chateiem com a geração Z, não é isso? Tudo bem, exato. Bem. Eles estão vindo pra mexer, né? Tá incomodando um pouquinho. Com certeza. E à medida que as coisas forem evoluindo, nada é imutável, né? Exatamente. Principalmente nesse mundo que a gente vive. A gente tá falando de tecnologia, inteligência artificial tá aí, né? Mudando tudo e de cada vez mais rápido. Vamos falar um pouquinho sobre você, 25 anos, um cara super multifacetado, empresário, especialista geracional, Creator Economy, apresentador, especialista da cultura pop, cultura geek. E eu gostaria de entender como é que se construiu, né, o Luiz Menezes, um cara super jovem que a gente está aqui batendo um papo, conseguindo compreender um assunto super complicado, super complexo, que a gente está falando de pessoas, de gerações, né, Luiz? Como é que construiu essa figura que a gente está hoje recebendo aqui no ADMcast? Eu sempre gosto de dizer que o meu primeiro emprego foi trabalhar com criadores de conteúdo, inclusive quando a gente não usava esse termo. Era bem ali, realmente, o finalzinho do blog, comecinho dos youtubers, era a transição do texto para o vídeo. Quando, mais ou menos? 2015 para 2016, mais ou menos. Então, meu primeiro emprego foi pra isso. E eu lembro, inclusive, que eu já frequentava esses eventos de cultura pop, cultura geek, né? Os eventos de anime, de colégios e tal. Que no interior eram muito fortes. Então, até pra uma realidade de São Paulo, um evento de 5, 6 mil pessoas, não é um nada, né? Sim. Qualquer feirinha aqui tem isso, basicamente. Mas para cidades pequenas, então imagina, eu vim de Americana. Americana é uma cidade de 220 mil habitantes, mais ou menos. Sim. É o evento da cidade, assim. Não se fala em outra coisa. E aí eu já frequentava esses eventos. E eu lembro que eu fui muitas vezes como visitante mesmo, comprando ingresso pra conhecer e curtir as atrações. Mas aí chegou um certo momento que eu já tinha ido algumas vezes, eu falei, tá, qual que é o próximo passo? E eu lembro que eu acessei o site, eu vi que eu podia me voluntariar pra ser da staff. Então, ir como voluntário e ajudar em alguma parte do evento. Já que eles recrutavam essas pessoas que geralmente eram jovens. Eu falei, tá, vou me inscrever. Me inscrevi, me chamaram. Aí fui uma vez, fui 2, fui 3, fui 10 vezes consecutivas. Até que em um determinado momento, eu tava ali com 15 para 16 anos, falaram, Luiz, tem uma oportunidade de vaga aqui no escritório. Então, pra trabalhar na produtora de evento mesmo. Você tem interesse? Aí eu lembro que a pergunta foi, você quer ser estagiário? Eu falei, o que eu preciso pra ser estagiário? Eles falaram, você precisa estar fazendo faculdade ou então fazendo um técnico. Bom, faculdade ainda não dá, né? Por uma questão de só no ensino médio. Mas um técnico, por que não? E eu lembro até que foi um momento assim meio... Sabe quando você cospe pra cima e cai na testa? Porque na época ali de 8ª série e tal, eu falei, não, vou fazer técnico, porque tinha os técnicos integrados, né? Então você estudar de manhã e à tarde fazer ali o estudo profissionalizante. Eu, não vou. Dei um ano, surgiu a oportunidade, eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui atrás, foi quando eu entrei em ADM. Eu sempre quis ir para um lado da comunicação, mas ali no interior não tinha nada voltado 100% para comunicação. E eu falei, tá, o que é mais próximo, que ainda tá com um pezinho? Eu falei, vou fazer ADM. Vai que. E tinha muito estigma também, né? Sempre tinha que a ADM era curso de indeciso. Sim. Né? De não sabe o que fazer, faz ADM. E na real, não. Eu lembro que foi uma escolha consciente. De, vamos fazer administração. Eu trabalhei 4 anos na produtora.
E com 16 para 17 anos eu já tinha uma quantidade de responsabilidade significativa. Porque imagina, a gente tinha praticamente 12 eventos anuais, então era quase um evento por mês. Sim. Alguns meses a gente tinha 2, 3 edições. Mas mais do que isso, eu era responsável pela parte de curadoria de convidados. Então, eu tinha que cuidar das atrações que iam pro evento. Então, dubladores, bandas, artistas, youtubers. Levar essas pessoas, cuidar de toda a logística, a contratação, burocracia. Muita coisa, hein? E aí não só isso, ainda tinha a parte de atrações temáticas do evento. Então, a gente quer fazer uma sala temática de Harry Potter. Quem são as pessoas que podem fazer isso? Sim. E eu sempre falo que foi uma mega experiência também de... muito de relacionamento, porque num contexto de interior, você não tem milhões de reais de orçamento para poder gerir. Imagina, eu brinco, era um real e um sonho. Então, como a gente consegue também se desdobrar e fazer muita coisa legal com pouco. E assim, para também ir conseguindo crescer o negócio, crescer a empresa e também liberar mais verba, mais orçamento e assim por diante. Então foi uma experiência muito também de intraempreendedorismo, sabe? Porque mesmo com pouca idade, o pessoal da produtora me dava muita carta branca, assim. Eu falava, acho que esses são os convidados legais da gente trazer. Ninguém conhecia. Mas a gente trazia e vendia ingresso. E dava certo no final. Certo. Então também confiavam, sabe? Eu fui ganhando também um pouquinho de espaço e de desenvoltura por isso. E aí era engraçado quando eu chegava nos eventos, porque eu usava truquezinhos também. Como eu sabia que era muito novo, né? A minha foto do WhatsApp não tinha meu rosto inteiro. Era só meu olho pra cima. Sim. E aí, quando eu chegava no evento, as pessoas, não, eu tô procurando o Luiz. Aí eu, prazer, sou eu, né? Aí a galera de 35, 40 anos, eu não acredito que eu tô conversando com você. Você é o Luiz? Eu falei, sim. Que a gente conversava por telefone, muitas vezes, e-mail. É um tipo de um etarismo, né? Sim. Como é que você lidava com isso? Eu ia até te perguntar isso, né? Você é muito novo, assumiu responsabilidades e na Trop também, você, né? Então a gente vê aí, eu imagino, na verdade, que você sofra um etarismo por ser muito jovem. Total. Como é que você lida com isso? Tem que dar aquele sorrisinho amarelo, assim, de vez em quando, sabe? Já várias vezes aconteceu. Nessa época dos eventos, eu levava muito na esportiva também, até porque nunca... Teve uma situação, assim, muito emblemática que aconteceu, e aí eu quero falar com seus superiores. Não, só eu que vou resolver, não adianta você querer. Não tem ninguém acima pra poder resolver, você vai ter que resolver comigo, se você quiser resolver. Mas no dia a dia mesmo, com os convidados, com as atrações, eu falava muito com as agências também, dos artistas. Era muito tranquilo, o pessoal me tratava muito bem, assim, eu acho até que criava um carinho e que a situação mudava quando eu descobria a minha idade. Porque aí caía mais num lugar de, nossa, que legal, olha o que você tá podendo fazer com pouca idade, sabe? Então a gente conseguia contornar e no fim era uma situação boa. Mas na Trop já aconteceram algumas situações, eu lembro de uma muito emblemática, assim, que a gente tava fechando um plano, uma consultoria para um cliente. Essa cliente disse, não, eu amei, eu quero muito fechar, só preciso fazer mais uma validação, então preciso trazer a minha agência para conversa para eles também verem o plano e entender se precisa de algum ajuste ou não. Ele falou, claro, sem problema, o que é mais uma reunião? Vamos lá. E aí fizeram essa reunião, lembro que tinham 15 pessoas dessa agência, e aí quando a reunião terminou, um diretor da agência abriu o microfone e aí ele questionou e falou o seguinte, muito legal o plano, mas quantos anos você tem? Aí eu abri o microfone, na época tinha 21. Eu falei, eu tenho 21. Aí ele, nossa, o que você tem de idade eu tenho de mercado. Aí eu, legal, mas você sabe fazer TikTok? Aí ele, não. Eu falei, então, por isso vocês estão querendo contratar a gente, tá vendo? Então eu sempre tento levar muito pro lado de... Não é sobre a geração da vez, sabe? Geração Z passa, a gente já tá falando da Alpha. Logo a gente vai estar falando das próximas. Então é muito sobre, dentro dos aspectos de diversidade, de inclusão, a gente tá considerando a pauta também geracional, também de idade? A gente tá considerando ter times de diferentes faixas etárias? Você falar isso. Porque daí a gente tá, no fim, somando. Porque é isso, se eu tô lidando com uma pessoa que tem 30 anos de mercado, tem alguém que domina a categoria mais do que ela? Não. Ao mesmo tempo que se eu trago uma pessoa jovem, tem alguém que domina mais digital do que essa pessoa jovem? Pronto.
Eu imagino, por exemplo, a gente, aqui no programa, a gente fala muito sobre conselhos de administração, né, que são a alta esfera de uma organização, e eu imagino que existam poucas pessoas da geração Z ocupando cadeiras em conselhos. Sim. Muitas vezes por questão de preconceito de idade, porque não é a idade que vai definir se você tem ou não a experiência de tempo, de anos de vida, mas às vezes, por exemplo, você desde muito cedo está convivendo num ambiente que te dá notoriedade para você falar sobre determinados assuntos. Totalmente. Como é que você já levou esse assunto para empresas, nas consultorias, sobre implantar a diversidade também nesses altos cargos de liderança? O ponto que eu sempre levanto, hoje em dia faz sentido a gente querer criar um produto, criar uma campanha de comunicação, por exemplo, focada no mês das mulheres, sem a presença de mulheres? Quando você vai olhar lá a ficha técnica, faz sentido ter só homem fazendo uma campanha para mulheres? Não. É algo extremamente questionável, e mais do que isso, para a empresa se enfiar numa crise, é rapidinho. Com certeza. Faz sentido, então, a gente querer alcançar os novos consumidores sem que essas pessoas estejam fazendo parte do processo de tomada de decisão? Então faz sentido ser sobre a geração Z sem a geração Z também ajudando nesse processo? É muito do questionamento que a gente tem trazido de que muitos erros das empresas, muitas vezes, é a gente não ter pessoas jovens no time, ou as pessoas jovens só estarem ocupando o jovem aprendiz, o estagiário, que é invisibilizado, Sim. que não tem espaço ali também para poder opinar, para poder trazer de forma colaborativa um ponto que tem observado. Então, eu tenho certeza que muita crise teria sido evitada se algumas pessoas estivessem ali mostrando, tá cringe, não tá legal, vamos mexer, vamos fazer de outra forma. Bacana. Bom, vamos para a nossa dica de leitura. A gente sempre pergunta aqui no nosso podcast, Luiz, qual dica de leitura o nosso convidado, a nossa convidada traz? Pode ser sobre o nosso tema, como pode ser um livro que não tenha nada a ver sobre o assunto, mas que tenha te mexido de alguma forma, que você queira compartilhar com a gente. O que você preparou hoje? Eu gosto muito da Brené Brown, bastante. Lembro de muita época de pandemia, tá todo mundo meio mal da cabeça, de ver alguns TEDx dela, e ela trazendo muito o assunto da imperfeição, da vulnerabilidade, todo esse processo. E aí o livro A Coragem de Ser Imperfeito, eu acho que é o supra-sumo, assim, porque resume muito bem essa pauta e mostra que tá tudo bem. Hoje a gente percebe muito, até dentro das novas gerações, que essas pessoas se conectam pela vulnerabilidade. Então é isso que também gera empatia, que gera pertencimento, que faz as pessoas se sentirem dentro de um grupo, de uma comunidade. Então ela consegue amarrar muito bem todos esses pontos. Eu falo que serve para qualquer geração, é um livro super leve e gostoso de ler. Maravilha. Bom, para a gente encerrar aqui o nosso programa, eu separei 2 perguntas e a primeira é relacionada a RH, né? Pesquisando lá na Trop, eu achei uma coisa super interessante que eu queria compartilhar com vocês, e aí eu quero falar agora com o Luiz, contratante, com o Luiz, empresário novamente. Eu vi lá bem destacado o seguinte: um critério super importante para fazer parte da equipe de vocês é ser gente boníssima, amar cultura de memes e estar por dentro das tendências da internet. Aí, quando você vai lá na vaga de RH, também vi, porém não tão destacado, que é também importante entender um pouco de Excel, ter alguma hard skill lá em evidência. Você é um contratante, você é um integrante da geração Z, a gente está aqui falando com pessoas de diversas gerações. Aí vem uma outra questão que eu acho que também está impactando as organizações quando a gente fala de geração Z. Como as empresas devem se comunicar com os seus colaboradores, com seus possíveis colaboradores na hora de uma disponibilização de vaga. Como é que tem que ser essa comunicação? A gente sabe que a internet, a inteligência artificial, principalmente depois da pandemia, mudou muito essa questão do recrutamento, né? Sim. Como é que você acha que uma empresa deve levar esse processo seletivo para a geração Z de uma forma eficiente? Legal. Respondendo a primeira pergunta. Por quê? Porque desses requisitos, desses critérios. Primeiro, a gente tem um time super jovem, então 85% da empresa são pessoas que são da geração Z, são nativos digitais.
E muitas, inclusive, tiveram o primeiro emprego como saindo da tropa. Então, faz sentido fazer uma mega exigência de vários critérios de hard skill para que a pessoa... Não. Muitos estavam, inclusive, na faculdade. Ou seja, iam ver também, iam vivenciar isso dentro da grade ali do que já tinha se proposto. Então, a gente queria buscar muito pessoas que estivessem alinhadas com a cultura, com o que a gente quer propagar dentro das empresas. Então, eu acho que o mais importante aí, já indo para a sua segunda questão, é justamente essa. A gente tá claro o objetivo da vaga? Tá claro a posição dessa pessoa que vai ocupar? Faz sentido a gente ter a mesma comunicação pasteurizada para tudo? Sem se adequar, inclusive, às novas demandas e às novas gerações? Então, eu falo, não necessariamente precisa dar um Ctrl-C, Ctrl-V na forma como a gente faz, mas eu acho que tem um meio de, vale a pena só usar uma plataforma que terceiriza toda a minha responsabilidade de fazer o processo de contratação e torna aquilo extremamente artificial, distante, né? Uma relação gelada, fria, não tem conexão nenhuma, você quase não vê o usuário, né? O indivíduo que está ali se candidatando. Então, eu entendo que talvez em larga escala para muita empresa seja importante por uma questão de, às vezes tem 300 vagas para preencher em um mês, né? Sim. Mas eu acho que a gente tem que estabelecer alguns consensos, principalmente para algumas posições estratégicas. Então, faz sentido essa mesma abordagem para uma posição de uma pessoa da geração Z que vai estar ajudando em todo o ecossistema, ajudando a definir alguns futuros e alguns meios ali que a empresa pode trilhar? Acho que não. Então, a preocupação com o rejuvenescimento, no caso das empresas, não é só com a sua marca, mas também com toda a sua estrutura. Totalmente. Acho que tem meios. A estrutura de RH também precisa dar uma boa balançada, já que não é mais o treinamento como a gente estava acostumado que vai alcançar a geração Z. Imagina. Não, e considerando, né, pra gente ir para a última pergunta, que a gente está falando de uma geração que no futuro será a maioria da população adulta mundial e brasileira, e também maioria no mercado consumidor, da força de trabalho. A gente está, nesse momento, conversando com o futuro, literalmente o futuro do mundo, né? Bom, Luiz, pra gente de fato encerrar, você é uma pessoa já super bem sucedida, com 25 anos, empresário. Tem muita coisa para trilhar. Empresário. Então, não antecipa a minha pergunta. Bom, empresário, creator, economy, enfim, a gente já aqui elencou todas essas multitarefas, né, que você exerce. O que é que você espera para o seu futuro, né? Você que já com 25 anos já conquistou tanto. O que é que você espera daqui para frente? Principalmente sendo um integrante dessa geração que já é considerada, né, a que mais está impactando o mundo recentemente, atualmente, melhor dizendo. Pergunta de terapia, hein? Pergunta profunda. Bom, mas eu acho que eu tenho ainda bastante caminho, de fato, para trilhar. Eu entendo que... Eu acho que muito do meu empreendedorismo, inclusive, muito daquilo que eu aprendi, que eu pude me envolver, ele não veio só de uma oportunidade, né? Acho que também foi um empreendedorismo muito por necessidade. Então, vim no contexto familiar de escassez, então como a gente conseguia lidar, e um dos meios era, vamos arriscar, vamos fazer, com coragem, né? Exato. Então, eu entendo que ainda quero fazer muitos cursos, ainda quero estudar muitos assuntos e temas que hoje eu não tenho tanto domínio, e também não tive ainda tanto tempo para conseguir parar para me aprofundar. Então vejo que nesses 5 anos aí a gente vai ser um período de conseguir mergulhar um pouquinho também em outras áreas, para também não viver só na bolha Creator Economy, que é a bolha que eu tô inserida já tem 7, quase 8 anos, né? E como controlar essa inquietação? Não só a sua, mas eu imagino que seja de toda uma geração Z, né? Como é que você acha que é possível não se angustiar, não se tornar uma pessoa ansiosa? Legal. Esses tempos eu fui pro South by Southwest pela primeira vez. E aí, no processo de fazer conteúdo, eu questionei para algumas pessoas millennials que estão no mercado já há muito tempo, muitas bem-sucedidas, têm empresas. E aí, o questionamento que eu joguei foi muito esse, de o que você falaria para você de 18 anos? E aí, a primeira resposta que eu ouvi foi, calma, vai dar tempo.
A gente sempre acha que não, né? Que tudo é pra ontem, que a gente tá atrasado. Então a gente se compara muito pela régua também do que os outros têm vivido. E aí quando a gente dá aquela respirada e fala, não, tá bom, tá tudo certo. A gente tá no tempo que teria que tá, as coisas estão acontecendo, podem acontecer ainda, né? E a gente pode mudar. Hoje a gente trabalha dessa forma com isso, mas se amanhã a gente quiser trabalhar com outras coisas, por que não? Tá tudo certo também, né? Não é... Acho que antes a gente tinha uma pressão muito grande, né? O Enem também veio muito com isso, de você tem que decidir o seu futuro. Você tem, com 17 para 18 anos, saber o que você vai ser quando crescer. Uma baita responsabilidade. Imagina, hoje em dia a gente vê a galera começa a faculdade, não termina e muda, e faz outra coisa, e muda de país, e tá tudo bem. Eu costumo dizer que um dos piores momentos da minha vida foi a época de vestibular, porque você não sabe nada de nada, e precisa ali, em poucos meses, determinar o que você vai fazer pro resto da sua vida. E como eu já falei da geração Y, uma vez que você decidia tal profissão, uau, era muito difícil você mudar. Principalmente se você entrasse na faculdade, né? Então, que bom que vocês, integrantes da geração Z, estão aí com todas as oportunidades, com todas as possibilidades de mudança, e que esse perfil, essa característica também impacte nas outras gerações, né? Que é possível todo mundo mudar no momento que quiser, buscar novas oportunidades, ter essa inquietação que a gente está falando, né, Luiz? Totalmente. Maravilha. Bom, eu quero muitíssimo agradecer você, né, por bater esse papo aqui com a gente. Que agradeço, foi falar ótimo. Falar bastante sobre a nossa tão jovem geração Z, mas também tão importante no futuro, né? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, de verdade. Nem percebi que passou já o tempo, olha só, foi uma delícia. Quem quiser continuar te acompanhando depois aqui do nosso programa, onde é que te encontra? Boa, redes sociais, @Luiz Menezes, Luiz com Z, Menezes com Z também, bem fácil. E o Instagram da Traup é @traup.se. Bem facinho também de encontrar. Maravilha. E muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição aqui do ADM Cast. Bom, se você gostou do nosso programa, escreva aqui nos comentários. Siga as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também falar nos comentários, né, o que é que vocês querem aqui assistir nos próximos podcasts. Combinado? Até mais!